Saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje eu vim, como prometido, contar o meu testemunho de como eu fui batizada com o Espírito Santo, tá? Antes de falar sobre o meu testemunho, eu gostaria de ler sobre uma passagem que fala sobre, o Espírito Santo. E era uma passagem que eu lia muito também, que quando eu fazia minhas orações, eu sempre apresentava para Deus esta passagem, que está em Lucas capítulo 11, do versículo 11 ao 13. E qual o pai de entre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Essa passagem eu apresentava sempre em oração ao Senhor quando eu estava na busca, pelo batismo com o Espírito Santo. Lembrando que batismo com o Espírito Santo não é a mesma coisa que ter o Espírito Santo, tá? Todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, automaticamente ele recebe o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo a gente não chega a lugar nenhum. Sem o Espírito Santo não somos nada. Então o Espírito Santo, todos aqueles que confessaram o Senhor Jesus têm, tá? Agora, o batismo com o Espírito Santo vai acontecer no decorrer da tua caminhada. Algumas pessoas são batizadas com o Espírito Santo até mesmo antes de descer as águas. Qual é a diferença entre ser batizada nas águas e ser batizada com o Espírito Santo? Porque tem muita gente aqui no meu canal que não entende, que não sabe ainda. Ser batizado nas águas é quando você, por exemplo, você foi em uma igreja, aceitou Jesus, aí eu quero congregar aqui, aceitei Jesus. Tá, você vai descer as águas, você vai ser batizado nas águas, em um rio ou em uma piscina, você vai mergulhar ali. Ser batizado nas águas é você firmar um compromisso maior com o Senhor Jesus, tá? Porque até o próprio Jesus foi batizado nas águas e a gente tem que seguir o exemplo de Jesus, né? Aí, perdão, irmãos, você recebe ali o Espírito Santo automaticamente quando você aceita Jesus, depois você vai ser batizado nas águas. Agora, o batismo com o Espírito Santo é quando você recebe os frutos, né? Você recebe os frutos do Espírito Santo. Depois eu posso fazer um vídeo falando sobre os frutos. Depois que você recebe os frutos, você vai se encher. Quando você se enche do Espírito Santo, você recebe automaticamente o batismo, que é o revestimento. Lá em Atos 2, eu vou ler para vocês aqui. Vai falar um pouco sobre o batismo com o Espírito Santo. Depois eu posso trazer um vídeo falando sobre os frutos do Espírito Santo, tá? A descida do Espírito Santo. E cumprindo-se um dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui eu vou ler só dessa parte. Então, ser batizado com o Espírito Santo também tem a ver com a oração em línguas, você falar em línguas. Algumas pessoas já são batizadas com o Espírito Santo, tá? Mas elas não falam em línguas, elas já são revestidas, mas está faltando ainda elas falarem em línguas. Porque quando você fala em línguas, você ora em línguas, é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. É a principal confirmação. E as outras confirmações são fruto do Espírito Santo. Longanimidade, amor, paz, temperança, mansidão, domínio próprio, enfim. Esses frutos, né? A pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem esses frutos, tá? Se você fala em línguas aí, talvez você falou e você não tem esses frutos, vigia, porque pode ser que não seja, né, um batismo verdadeiro, porque quem é batizado com o Espírito Santo precisa ter o domínio próprio, precisa ter a temperança, né? Precisa passar por todo um processo para você ter o batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, a minha história começou o seguinte: eu buscava, né? Logo que eu aceitei Jesus, eu não buscava, eu confesso que eu não buscava, tá? Eu não tinha interesse nenhum. Mas quando eu começava a ver aquelas pessoas falando em línguas, eu fiquei com vontade de falar também, só que eu não sabia como buscar. Não tinha interesse. Tinha campanhas na igreja que eu congregava antes, mas eu não tinha interesse, não buscava. Até que depois que eu me casei, que eu vim morar em outro estado, eu comecei a ler muito a Bíblia, sabe? Eu li a Bíblia toda, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E foi aqui que Deus tratou comigo, onde eu estou morando agora.
eu comecei a sentir muita vontade, né? Eu creio que o Espírito Santo estava me convidando a buscar. Eu senti muita vontade de buscar o Espírito Santo de Deus, uma vontade de orar em línguas. Porque assim, por que é tão importante você orar em línguas? Quando você ora, né? Você conta os seus segredos para Deus, você tem os projetos, o diabo escuta o que você está falando, né? Ele sabe o que você está falando. Você está orando ali com Deus, ele está vendo, ele está ouvindo tudo. Agora, quando o Espírito Santo vem em você e começa a orar o Pai em línguas, o diabo não tem o poder de escutar o que você está falando. Ele não entende o que o Espírito Santo está falando com o Pai. Então é um segredo, é um mistério, porque o Espírito Santo está falando na tua boca, você não sabe o que o Espírito Santo está falando, ao menos que você tenha o dom de interpretação de línguas, né? Que tem muita gente que tem o dom que você fala em línguas e você sabe o que você está falando, né? Você fala e interpreta. Mas quando o Espírito Santo está falando ao Pai, ele está falando tudo aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Porque o Espírito Santo te conhece mais do que você mesmo se conhece. Você acha que você se conhece, você não se conhece. Eu não me conheço. Quem me conhece, quem te conhece é o Espírito Santo que mora dentro de você. Ele mora no profundo do nosso espírito. Ele está dentro de nós, ele sabe tudo que está dentro de nós, ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então ele intercede ao Pai, é uma coisa assim sobrenatural. O Espírito Santo, ele ora, ele intercede, ele leva para o Pai tudo aquilo que você está precisando e nem você sabe. Talvez você vai sair para uma viagem, né? E você começa a orar, né? Porque nós crentes temos o costume de, quando a gente vai viajar, quando a gente vai sair, eu mesma, até quando vou no mercado, quando eu acordo, quando eu vou dormir, eu sempre oro ao Senhor. E daí você tá orando, né? Para Deus te dar uma boa viagem e de repente você dispara a falar em línguas. O que é isso? Né? Por que você está falando em línguas na hora que você está orando? Talvez iria acontecer um acidente ali. Você indo, sabia? Talvez você indo ali fazer aquela viagem iria acontecer um acidente, mas o Espírito Santo já sabia e ele começou a falar na sua boca e orar e interceder ao Pai pela sua vida, para te guardar a sua vida. É forte, irmãos, é forte. É muito forte quando o Espírito Santo ele toma a nossa boca para falar. Ele fala aquilo que nós não entendemos, mas ele está intercedendo ao Pai pela nossa vida. Ele vai pedindo ao Pai para arrancar tudo aquilo de mal que há dentro de nós, porque nós não somos pessoas boas. Eu sempre digo aqui, não existe ninguém que é bom, né? Nem Jesus que veio como homem na terra, 100% homem, 100% Deus, ele dizia que ele não era bom. Bom era o Pai que estava no céu, sendo que ele mesmo era o próprio Deus, ele não se exaltou estando aqui na terra. Daí, irmãos, o que acontece? Depois dessa explicação, voltando aqui ao meu testemunho, comecei a ler a Bíblia e comecei a pesquisar uns vídeos no YouTube falando sobre o batismo com o Espírito Santo e tal. E comecei a buscar, só que eu não buscava com muita intensidade. Não buscava com muita intensidade. Para você receber o Espírito Santo, você precisa buscar com intensidade, tá? Você precisa buscar com intensidade. Até que eu me posicionei e comecei a fazer jejum. O jejum é muito importante. Eu vou trazer um vídeo falando sobre o benefício do jejum. Se você soubesse o que o jejum pode fazer na tua vida, você jejuava sempre. Eu sei que não é fácil, mas você pegando a prática, você consegue, principalmente quando é o jejum prolongado, né? O jejum que agrada ao Senhor, né? O jejum que você faz ali, um jejum, como se diz, um jejum puro, né? Que agrada ao Senhor. E eu fiz jejum prolongados, né? Também. E entrei em uma campanha. Isso demorou 3 meses, tá? Depois que eu comecei a buscar mesmo, buscar com muita intensidade, demorou 3 meses para me receber. Eu achei que eu não ia receber. Dentro de mim, eu duvidava muito que eu ia receber batismo com o Espírito Santo, porque eu achava a coisa mais difícil do mundo. E aí eu entrei em uma campanha, né? De uma igreja que faz parte da minha, que é perto da minha casa. E busca pelo Espírito Santo, se eu não me engano, foram 3 meses da busca pelo Espírito Santo. Todas as segundas-feiras eu ia e eu ali na consagração, né? Todas as segundas-feiras estava ali buscando e eu falava, não, hoje eu vou receber. Só que a gente só recebe quando Deus quer, tá?
Talvez você está aí desesperado, achando que nunca vai receber, mas você vai receber sim. Mas quando Deus quer e quando Deus vê que você está preparado, que você não vai receber o Espírito Santo de qualquer jeito. Se você estiver em pecado, se você estiver sujo, você não vai receber o Espírito Santo, tá? Você precisa se purificar, precisa fazer jejum, precisa pedir perdão, né, também pelas pessoas que te machucaram e pelas pessoas que você machucou, tá? Depois eu posso trazer também um vídeo falando sobre perdão, se você quiser, né? Deixa aí nos comentários. E aí, irmãos, eu comecei a ver pessoas sendo batizadas e ficava com muita raiva, tá? Teve uma vez na minha igreja que uma irmã falou assim: você que quer receber o Espírito Santo, quer ser renovado, vem aqui na frente. Eu falei: glória, hoje eu vou receber. Irmãos, eu tenho pra mim que eu já era batizada com o Espírito Santo, porque eu sentia uma coisa muito assim, ardendo no meu coração, mas eu precisava falar em línguas, mas eu tinha vergonha. A vergonha nos impede, né? Porque eu falei: meu Deus, se eu sair fora de mim, começar a pular aqui na igreja, eu vou passar vergonha, eu vou sair fora de mim, começar a gritar aqui. Só que, irmãos, batismo com o Espírito Santo não é possessão, tá? Não é possessão. Você vai receber o Espírito Santo e você vai entender o que você está falando. Você vai ter domínio sobre você mesmo. Se você estiver orando em línguas e você decidir na hora falar: não quero mais, você para. Se você falar: agora eu quero, você consegue orar. Você tem um domínio sobre você. O Espírito Santo não é possessão. Fiquei com muita raiva porque aquele dia eu não fui batizada com o Espírito Santo. Eu fiquei com raiva, eu chorava. Irmãos, eu chorava como criança do quarto. Falava: Deus, eu sou tão inútil, eu não presto para nada. Meu Deus, eu não consigo nem receber o batismo com o Espírito Santo. Se você está se sentindo assim, não fique assim. Você vai receber. Olha aqui a promessa do Senhor. E eu sempre falava: Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor vai dar o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Está escrito na sua palavra: pedir, dar-se-vos-á. E aí eu indo nas campanhas, e aí no último dia de campanha eu falei: é hoje que eu vou receber. Irmãos, não recebi. Uma irmã chegou perto de mim e falou assim: começa a dar glória, começa a dar glória. E eu comecei a dar glória e nada, não saía. Eu saí de lá arrasada, chorando. Cheguei aqui em casa, murmurei, reclamei, chorei, gritei, porque eu queria receber. Se eu não me engano, foi no dia seguinte, ou foi alguns dias depois, eu estava dentro do meu quarto e eu comecei a glorificar o Senhor. Eu comecei a pedir a Deus. E eu lembro que eu tinha orado ao Senhor algum tempo atrás, dizendo que eu queria ser batizada com o Espírito Santo dentro do meu quarto, né? E não é que Deus ouviu a minha oração mesmo? Eu fui batizada com o Espírito Santo dentro do meu quarto. Eu estava de joelho no meu quarto, fechei a porta, estava de joelho orando. Do nada, minha língua começou a enrolar na minha boca e eu comecei a falar algumas coisas. Eu falei: não acredito que eu tô sendo batizada, não. E é tipo assim, eu tava consciente, sabe? Eu tava falando e tava ouvindo o que eu tava falando, numa paz, numa harmonia, não pulei nada. Eu fiquei quietinha no meu canto falando. Enfim, fui batizada com o Espírito Santo. Fui batizada, recebi o Espírito Santo naquele dia e foi maravilhoso. Foi extraordinário. O que eu quero dizer para você com esse testemunho? Não desista. Se você tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo, não desista. Você vai ser batizado sim. Mas você precisa tirar tudo aquilo de ruim que está dentro de você para fora. Você precisa perdoar as pessoas, precisa liberar perdão. Você precisa produzir os frutos. Talvez você não foi batizado com o Espírito Santo ainda, porque você ainda está produzindo os frutos. Jesus ainda está te limpando, te moldando por dentro, porque Jesus não coloca azeite limpo em vaso sujo. Então talvez ele vai precisar te quebrar, te moldar de novo. Então não desista, tá? Busque em jejum, faça jejuns prolongados. Quando eu quis receber, né, o batismo com o Espírito Santo, já chegou o dia de eu ficar 24 horas sem comer. Foi sobrenatural o que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer na sua também.